E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, eu vou passar aqui um videozinho tentando resumir o que a gente viu na aula de hoje, para aqueles que não conseguiram acessar. Então, nós vamos falar do sistema muscular e sistema esquelético. Os dois, eles se relacionam, eles são interdependentes, são dependentes para que a gente consiga se movimentar, para o nosso meio de locomoção. Então, todo esse nosso eixo de sustentação, eu preciso que os dois funcionem integrados, tá? Então, tem ali primeiro só o esqueletinho, o do meio mostra os dois, já começando ali para a gente ver que existe uma integração, e depois eu vou ter o último bonequinho aqui, que são só os nossos músculos. A gente tem, mais de 600 músculos no corpo. Aqui tem um esqueletinho com os principais ossos que nós temos. O que vocês precisam saber? Que o maior osso do meu corpo se chama fêmur. Aonde está esse osso? Na coxa. Então, o osso da nossa coxa, ele é o maior do corpo todo. Já o menor osso, os menores ossos do nosso corpo, ele fica dentro do ouvido interno. E ele é o martelo, estribo e bigorna. São os menores ossos do nosso corpo. São coisas bem pequenininhas que ficam aqui dentro do osso. Depois eu vou arrumar uma imagem e eu mando para vocês, tá bom? Aí eu coloquei aqui quais são os principais. Então, a gente vai ter a escápula, que é esse aqui, ó. Esse aqui que as pessoas às vezes chamam de saboneteira, tá? Então, mentira, esse aqui é a clavícula. Tô mentindo para vocês, ó. Clavícula aqui. A escápula é esse osso aqui atrás do nosso braço, que faz a conexão. Então, ele se liga aqui, ó, a clavícula, se liga aqui a escápula e vem os ossos do meu braço. Que a gente vai ter esses aqui do braço. Um osso aqui no peito, no meio do peito, a gente chama de externo. Esse externo, ele é com S. Aí eu tenho as nossas costelinhas, que nós temos 12 pares de costela. As nossas duas últimas costelas aqui, o último par, eles não se fecham. Se vocês observarem as costelinhas, como é que funciona? Elas vão se juntando atrás e na frente, atrás e na frente. O último par que a gente tem, os dois últimos pares, eles não se fecham. Que aí acaba ocorrendo, algumas pessoas quando sofrem um acidente têm perigo de perfurar baço, perfurar intestino, exatamente porque ficam as pontas soltas desse osso, tá? Mas as costelinhas é essa que a gente tem, que vai desde aqui de cima do externo até ali embaixo, antes da barriga. Qual que é a importância das nossas costelas? Elas protegem o nosso pulmão ficar ali dentro, e o coração ficar no meio, protegido ali pelo externo também. Então, isso é importante. Outra coisa que a gente precisa saber também, que dentro eu tenho um osso que a gente chama de crânio. Esse crânio, ele protege o quê? Protege o nosso encéfalo. O que é o encéfalo? É o conjunto de estruturas que fica aqui dentro da nossa cabeça, ou seja, lá no nosso encéfalo também está o cérebro, que tem cérebro, cerebelo, hipotálamo, então a gente tem algumas coisinhas ali dentro. Preciso saber que, quando a gente fala dos ossos, nós temos no total, um adulto, 206 ossos. Qual que é a função do meu osso? Sustentar o nosso corpo. O que é sustentar? Se a gente não tivesse osso, a gente seria igual um polvo, uma lesma, uma lula. Eles não têm, são animais que eles não têm osso, a gente chama de invertebrados, a gente seria igual minhoca. A minhoca, ela não consegue ficar em pé, ela fica sacudindo, pula que nem uma doida, parece pipoca, porque ela não tem esse osso, então ela não tem uma sustentação. Já a gente, que somos vertebrados, tá? A gente passa... esses ossos, eles fazem o quê? Vão auxiliar a gente na sustentação, juntar o nosso corpo e fazer com que a gente fique em pé, tá? Falei para vocês que os ossos, eles também vão proteger os órgãos internos. Ele é o principal local, não é só ele, tá? É o principal local de armazenamento de cálcio e fósforo do nosso corpo.
O cálcio a gente vai encontrar em diversas verduras e o mais conhecido é no leite, tá? Mas a gente encontra em muitas verduras, para aqueles que têm intolerância à lactose, que não gostam de leite, come couve, come beterraba, eu tenho cálcio, eu tenho no brócolis, então é uma delícia, né? Tem uma forma ali. Outra coisa que a gente precisa saber também, são nos ossos que são produzidas as nossas células do sangue. Então, o nosso sangue, se você, às vezes, quando você passou a mão ali no caderno, você rasga a sua pele, a epiderme, e sai sangue. Aquele sangue são várias células. Então, eu tenho vários tipos de célula, que mais pra frente vocês aprendem como é que funciona, tá? Então, eu tenho vários tipos de células, mas elas nascem aonde? Elas nascem nos ossos. A gente fala que nasce nas extremidades dos ossos longos. Então, vai nascer ali na cabeça, na epífise, né? Na cabecinha do fêmur, que é o nosso osso mais longo. Vai nascer nas nossas vértebras, lá atrás, na coluna vertebral. Então, lá é onde nascem as nossas células do sangue, que vai fazer circular para levar o oxigênio para o corpo todo e os nutrientes. E como os ossos, eles são a nossa sustentação do corpo, eles são responsáveis pelo sistema de alavanca, junto com os músculos. O que é uma alavanca? A alavanca é um abre e fecha, isso é uma alavanca. Então, a gente pegar um alicate, ele forma uma alavanca. Uma gangorra, ela forma uma alavanca. Então, o nosso corpo consegue exatamente fazer isso. Quando a gente abre os braços, dobra os braços, a perna, mexe o pé, mexe aqui, ó. Isso aqui significa o pulso, que é uma alavanca. Mas, para essa alavanca funcionar, eu preciso da interação com o sistema muscular. Aí, coloquei para vocês lembrarem que os órgãos que são protegidos pelo nosso corpo, os órgãos que são protegidos pelos ossos, coração, pulmão e cérebro, pulmões, desculpa, né, que nós temos 2 pulmões, um de cada lado. E aí a gente vai falar dos ligamentos. Para os ossos conseguirem se juntar e dar sustentação, eu preciso que os nossos ossos eles estejam interligados, ou seja, que eles fiquem juntinhos. Quem vai fazer os ossos ficarem unidos é o que a gente chama de ligamentos. Então, o que o ligamento faz? Os ligamentos eles juntam os ossos, um osso ao outro. Ele serve como se fosse uma colinha. Se vocês observarem esse da imagem, ele é um ligamento do joelho. Então, tá mostrando ali os ossos da perna e tá mostrando o osso maior ali, que é o fêmur. Tá mostrando a tíbia e a fíbula, que são os nossos ossos da perna. Ali, um grandão na frente é um ligamento maior, né? Que vai juntar a frente dos nossos ossos. E eu tenho ali, eu não falei para vocês que eu tenho 2 ossos na perna, um na coxa e 2 na perna. Então, eu tenho o ligamento que está juntando o outro osso da coxa com a perna. Essa é a função. Para os ossos não ficarem soltos, eu preciso de alguma coisa, como se fosse um durex, que ajude eles a se manterem unidos. E isso é o ligamento. No meio, esse redondinho, a gente vai falar que é uma cartilagem, tá? Cartilagem, ela não é ligamento, ela fica no meio das articulações. O que é uma articulação? Articulação é o meio entre os ossos, tá? É onde eu tenho a junção dos meus ossos. E ali, a cartilagem, ela vai fazer o quê? Facilitar o seu osso, facilitar com que seu osso se movimente, para não ficar raspando um no outro. Essa cartilagem, ela auxilia, ela faz com que seu osso deslize e você consiga fazer os movimentos. Então, você precisa saber que os ligamentos, eles são de alta resistência, eles quase não esticam, então eles não têm elasticidade, você não consegue separar um osso do outro, tá? E a função deles é fixar os ossos, é a principal função que a gente vai encontrar aqui.
Então, eles unem ossos entre si e dão mais firmeza nas articulações. Articulações. Articulações é o local onde eu tenho a junção ou conexão, né, de dois ossos ou mais. Então, lá no joelho, aqui tá mostrando também, tá mostrando um joelho, pode até ser o ombro aqui, tá, nessa região, em cima. Porque aqui no ombro vai ser a mesma coisa, eu tenho deixa eu colocar aqui para baixo. Eu tenho, no nosso braço, eu tenho apenas um osso aqui no antebraço. E no braço a gente tem dois ossos que a gente vai encontrar. Ali pode ser a mesma coisa. Então, na junção desses ossos, a gente fala que são as articulações. Vocês podem ter ouvido falar também de juntas. Juntas e articulações é a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou ter? Ela é a conexão entre os meus ossos, ou dos meus ossos com a cartilagem, tá? Então, eu vou ter ali no meio dos meus ossos uma articulação. O que eu tenho nessa articulação? Posso ter uma cartilagem. E qual que é a principal função das articulações? Permitir o movimento. Porque se eu não tenho articulação, eu não mexo. Aqui na minha cabeça, as articulações elas são móveis. A gente não consegue mexer aqui dentro. Aqui na boca, a gente mexe aqui, ó. Se vocês colocarem a mão aqui embaixo, tá bom? Que a gente tem a mandíbula e o maxilar, ó. Vocês vão ver que aqui até mexe, mas o que mexe, a minha articulação, junção de dois ossos, está aqui embaixo. E em cima não mexe. Se eu levantar para cima, eu consigo levantar a pele, mas a gente não levanta o osso. Aqui, a gente levanta. Se você fizer assim, você arranca essa parte, porque eles são articulados, ou seja, é onde eu junto os meus ossos. Isso é uma articulação. Aí aqui na imagem dá para ver que tem uns pontinhos vermelhos, que são as nossas principais articulações, os principais locais que a gente mais movimenta. Então tem lá no pé, quando você vira um pé, fica virando o pé para um lado, para o outro, ali é uma articulação. Eu tenho a junção de vários ossinhos com os ossos da minha perna. Aqui a articulação do ombro, da cintura. E aí, entre essas articulações, eu posso ou não encontrar a cartilagem. A cartilagem, ela vai facilitar o deslizamento dos nossos ossos, mas a gente vai achar principalmente ossos grandes. Aqui, eu não tenho uma cartilagem muito grande, tanto que se vocês verificarem, vocês conseguem sentir o osso encaixando e desencaixando, tá? Sistema muscular. Sistema muscular, nosso músculo. Temos ali vários músculos no corpo. Aqui tem um desenho mostrando nossos principais músculos. Tem pessoas que fazem halterofilismo, acho que é isso mesmo. Que eles fazem um trabalho onde eles definem o músculo. E eles ficam, tipo, grande assim, né? Você consegue olhar essa pessoa e ver todos os músculos do corpo dela bem definido. Dá pra gente ver. Quando a pessoa ela vai fazendo os movimentos, a gente vê todos os músculos lá que fica igual esse bonequinho aqui que parece o cara que eu esqueci o nome, que é cara verde. Esse cara verde aí. Tecido muscular. Então, o meu músculo, ele é formado por células musculares. Lembra que a gente falou? Quando uma união de células forma o quê? Tecido. União de tecidos vão formar órgãos. União de órgãos formam sistemas. Então, eu tenho aqui cada fibra. Essa fibra ou essas tiras são conjuntos de células. Esses conjuntos, eles foram se unindo e formaram o nosso tecido muscular. Qual que é a principal função do nosso músculo, né? O que ele faz? Ele faz a contração e o relaxamento, ou seja, ele flexiona e ele expande, ou a gente pode falar que ele vai se contrair e ele vai relaxar. Essa é a função do nosso músculo, mas ele contrai e relaxa o quê? Os ossos. Então, se eu quero contrair a minha mão, eu estou contraindo. Meu osso não ficou aqui visível.
Por quê? O que que acontece? Eu faço o músculo, vai lá e puxa os ossos, faz com que a gente contraia, faz com que a gente relaxe. Então, essa é a função. Mas quando a gente fala do músculo, o músculo, ele está ligado nos meus ossos por meio, que está lá no final, mas eu já vou falar agora, por meio de tendões. Então, o que é um tendão? É como se fosse uma cola, só que essa colinha, ela vai ligar o meu músculo no meu osso. O músculo, ele não faz com que os nossos ossos se movimentem, contraia e relaxa, contraia e relaxa. Então, para que isso aconteça, o meu músculo precisa estar preso no meu osso. E como é que ele fica preso no osso? Por meio dos tendões. Quando a gente fala de músculos, eu tenho eles em 3 tipos: músculo liso, músculo cardíaco e músculo estriado. Se vocês observarem esse último, ele tem várias tiras neles. Essas tiras a gente chama de estrias, por isso que ele é um músculo estriado. Esse músculo esquelético, vou colocar aqui para depois vocês poderem ler. Ele vai principalmente estar nos órgãos internos e ele tem uma contração involuntária. O que significa isso? Significa que a gente não controla como esse músculo vai funcionar. Nas aulas eu falei com vocês que o piscar, ele é uma contração involuntária. Não é você que fica lá, nossa, vou piscar, vou piscar, vou piscar, ou não vou piscar. A gente pisca que não percebe, é um negócio automático. Uma contração involuntária. O cocô, eu consigo segurar ele. Ótimo, você não consegue segurar para sempre. Às vezes a pessoa tá apertada com xixi lá, aí você vai lá e segura um pouquinho. Daqui a pouco vem de novo, porque é contração involuntária. Aí você vai lá de novo. Não, vou segurar um pouquinho. Vai ter uma hora que você não tem o que segurar. Quem já teve caganeira, né, disenteria, sabe que você não segura. Uma contração involuntária, o negócio vai embora. Xixi, também. Tô tossindo porque eu esqueci de pegar minha água. Músculo cardíaco. Como o nome já diz, esse músculo, ele reveste apenas o meu coração, tá? Ele é um tecido que forma o coração. E a contração também é involuntária, ou seja, a gente não direciona quando ele vai ou não funcionar, tá? Então, o coração, ele bate sozinho, uma contração involuntária. Se ele parou de bater, deu ruim. E o músculo estriado esquelético, esse, ele tá principalmente nos nossos... apresenta, assim, nos nossos ossos, nessa ligação, tá? Então, eles vão ter... A gente vai encontrar eles lá. Por quê? Porque eles têm contração voluntária. Essa contração voluntária significa que a gente estica a perna a hora que quiser. A gente contrai a perna. Você consegue mexer os seus dedos aqui, ó. Esticar e voltar, tá vendo? Esticar quer dizer e contrair. Então, isso é uma contração voluntária. Você faz porque você quer. Você não tá parado e suas perninhas estão mexendo loucamente, dançando. Você tá sentado e seu pé tá lá dançando sem você saber? Não, então é uma contração voluntária. Aí aqui vai falar sobre os tendões, que eu já havia explicado antes. Se vocês observarem, tá vendo? Eu tenho aqui o músculo vermelhinho, o tendão branco e o osso ali. Então, o tendão, ele vai colar como se fosse uma cola, tá? Mas não é. Mas ele vai se fixar ao meu osso para que a gente consiga fazer o movimento. Aqui embaixo tá mostrando o tal do tendão de Aquiles ou do calcanhar de Aquiles, que ele funciona aqui embaixo. Então, muitas pessoas, principalmente jogadores de futebol, eles acabam lesionando isso daí. Se eles lesionam, eles não conseguem movimentar o pé direito. E os tendões, eles quase não se regeneram, demora muito, né? Então é muito perigoso romper ligamentos do joelho, que é o que junta um joelho no outro. No meio do joelho, a gente tem o que a gente chama de patela ou rótula, que é esse ossinho do meio. Se você rompeu os seus ligamentos, que junta o osso ao outro, esse ossinho do meio, ele vai ficar solto. Então, também é prejudicial.
Os tendões, eles causam doenças que a gente chama até de tendinite, que é um esforço repetitivo que a pessoa faz por jogar videogame, mexer no celular, digitar ou qualquer coisa. Quando ela faz muitas vezes o mesmo esforço, ela acaba rompendo esses tendões e causando essa doença, né? Essa tendinite. E a pessoa vai sentir dor? Vai, porque ela não vai conseguir fazer os movimentos corretos. Então, tipo, um movimento de segurar um corpo, ela não consegue. Por quê? Quem ajuda ela a contrair para segurar o copo são os músculos. Se o músculo não consegue, eu não tenho um tendão que está ligando o meu músculo no osso, então a pessoa não consegue fazer todos os movimentos, tá? E aí, deixei a atividade para vocês para ser realizada, página 17 e 18. Na página 17, antes de fazer a atividade, vocês vão ter que fazer uma brincadeira com quem aí da família ou com os amiguinhos em casa, de vivo ou morto. Vão interagir, tenta fazer uns 5, 10 minutos de vivo ou morto. Na escola vocês fariam quase 1 hora, então vocês iam ficar, tipo, uma semana com dor nas perninhas para sentar. Mas façam em casa de uma maneira rápida para tentar enganar o cérebro e depois respondam as questões, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar para a Pro. Tchau, tchau.